nos acompanham na nossa quinta-feira à noite com as nossas lives. Hoje nós tivemos um pequeno imprevisto. Nossa convidada deu uma confusão na forma como que ia participar e por isso hoje nós estamos um pouquinho atrasados, né? Mas eu espero que vocês nos perdoem. Aliás, hoje é o dia do meu aniversário, eu mereço perdão já de antemão, né? Parabéns, estou muito feliz de estar aqui presente. Obrigado pela sua presença, mesmo assim. Depois nós vamos fazer mais vezes, né? Vamos sim. Natália foi minha paroquiana no Recanto das Emas há 20 anos atrás, Não né? deu tempo, hein? Já faz algum tempo. Nós começamos lá no Recanto das Emas, ela menina, fez a primeira comunhão, cresceu, crisma, fez tudo lá. Celebrou o meu casamento. Celebrei o casamento dela com o Zé, que está chegando ali com a Sofia. Estão se aprontando, daqui a pouco nós vamos ter música também do Zé. E depois se casou, antes se formou psicóloga, né? Natália também é cantora, faz um dueto com o Zé, né? Uma dupla com o Zé, 2 em 1, projeto 2 em 1 que eles fazem, né? Por isso depois nós vamos escutar eles cantando um pouquinho também, né? Mas hoje nós vamos falar sobre felicidade. Eu escolhi esse tema para a gente falar hoje, nesse dia que para mim é um dia feliz. Para mim, o aniversário não tem a menor dificuldade. Algumas pessoas que eu conheço às vezes falam: eu não gosto do dia do meu aniversário, não sei o que. Eu gosto do dia do meu aniversário. Acho que é um dos dias mais felizes do ano. A gente espera com ansiedade, né, sobre o dia do nosso aniversário. Eu sou assim, né? E por isso eu queria compartilhar com vocês hoje esse tema. E a Natália vai me ajudar hoje. A nossa teoria é diferente, as nossas formas de abordagem é diferente, né? Mas no final todo mundo se encontra, é só a forma de abordar o tema que é diferente, mas a gente diz, na verdade, a mesma coisa. A gente faz uns caminhos mais ou menos diferentes, mas a gente fala a mesma coisa. Chega no mesmo lugar. Então, quando a gente vai falar sobre felicidade, o que a gente pode dizer sobre felicidade? A primeira coisa é que a felicidade é o anseio e o desejo de qualquer pessoa. Quando a gente vem ao mundo, a gente já tem essa pretensão. Por isso que a gente começa a pensar, né? Quando a gente crescer, o que a gente vai ser? O que nós vamos fazer? A felicidade é um desejo que está intimamente em todo ser humano. Todo mundo tem esse desejo, essa expectativa de felicidade, né? E por isso algumas pessoas, elas vão engendrar, né, iniciar ali, formular um conceito de felicidade que parte muito das suas expectativas pessoais, né? Então, algumas pessoas vão alimentar esse sentimento de felicidade de formas diversas. A felicidade, não existe um conceito único para falar de felicidade. A religião vai falar de uma forma acerca de felicidade, a filosofia vai falar de outra forma do que seja felicidade, né? A psicologia vai falar de outro conceito sobre o que seja felicidade, mas a felicidade está intimamente ligado a duas questões muito similares. A primeira, que é satisfação. Quando a gente se torna uma pessoa que busca felicidade, a primeira coisa que a gente tenta fazer é buscar naquilo que a gente está almejando como felicidade, é satisfação. Eu preciso me satisfazer, né? Eu tenho que encontrar realização, eu tenho que encontrar felicidade, eu tenho que encontrar, realização naquilo que eu busco como felicidade. Esse é o primeiro ponto da felicidade, né? E a segunda, claro, tem os seus sacrifícios, né? A felicidade é uma decisão pessoal. As pessoas decidem e buscam a felicidade. A felicidade não é algo que vem pronto. Por mais que o seu pai, que a sua mãe, a pessoa que te criou, te ame muito, ela não pode te dar felicidade. Porque a felicidade é visceral, ela vem de dentro da pessoa. É uma construção que nós fazemos ao longo da nossa vida. Por isso que às vezes alguns pais, né,
tentam projetar nos seus filhos os seus desejos de felicidade, né? E acabam fazendo com que os seus filhos se frustrem, né? Em vez de ser felizes como eles almejavam, como eles esperavam, se tornam pessoas infelizes, né? Então, a felicidade é uma construção pessoal. Se você deseja a felicidade da pessoa, né? Se você quer o bem da pessoa, a primeira coisa que você tem que saber é quais são os seus anseios, quais são os anseios dessa pessoa, né? E a partir daí, então, respeitar o que as pessoas querem fazer, querem buscar na sua vida, né? A gente encontra muitas pessoas no consultório e, sobretudo, quando as pessoas buscam a psicologia, o que elas querem é uma resposta para a sua infelicidade ou a sua insatisfação. Talvez elas são felizes, mas são insatisfeitas com alguma coisa, né? E o processo terapêutico dentro do consultório vai ser tentar mostrar para essa pessoa caminhos de felicidade, né? Fala um pouquinho, Natália. Bom, padre, meu nome é Natália Lima, sou psicóloga clínica, como o padre falou, né? Tenho atuado aí já há alguns anos na prática clínica, desde que eu me formei, e pós-graduada em logoterapia, que é uma abordagem que visa justamente nesse tema, né? De ajudar a pessoa a encontrar um verdadeiro sentido para a vida dela, e ela encontrando esse sentido, essa verdadeira realização pessoal, ela consegue chegar a essa real felicidade. Eu acho que a felicidade, né, padre, é um tema muito complexo, porque o que realmente pode nos fazer felizes? Né? Às vezes a gente acha que a felicidade pode estar em poder, em prazer, em quê, né? Em status, o que está? O que pode nos fazer felizes? E às vezes a gente almeja, traça os nossos objetivos buscando a felicidade, buscando preencher alguns vazios existenciais, mas às vezes nós buscamos nos lugares errados, né? E aí, um autor da psicologia, que é o Viktor Frankl, ele fala muito que quando nós não preenchemos esses vazios existenciais, encontrando o verdadeiro sentido, como você falou, né, da satisfação, o verdadeiro sentido naquilo que nós fazemos, o ser humano não consegue ser realizado. E a felicidade, ela vem como um efeito colateral daquilo que nós somos, da nossa essência. E eu acho que esse encontro profundo com nós mesmos, do que nós somos, onde verdadeiramente nós queremos chegar, não somente porque o outro às vezes quer que nós cheguemos, como o senhor falou, né, às vezes os pais ou a própria sociedade, ou é mais cômodo, é mais conveniente que eu vá por esse caminho, porque a maioria das pessoas vão por esse caminho, mas eu gostaria de ir por outro, mas não, eu vou por aqui que eu não quero desagradar o olhar do outro, a gente quer corresponder às expectativas, né, padre? E onde você falou da renúncia também, realmente a gente precisa vencer muitas coisas para ser feliz verdadeiramente, encarar os nãos, encarar os desafios, aprender a lidar com a dor. Então a felicidade é um conceito muito complexo, né, que a gente precisa adentrar. Tocando aqui, padre, acho que interrompeu. Desliga. Vídeo pausado. Aí, acho que continua. Continua. Então a felicidade, o que é ser verdadeiramente feliz, né? Eu acho que a felicidade não é só sentimento, ela é mais até razão, né? Porque às vezes nós estamos felizes, mas temos momentos tristes, né? E ser feliz não significa viver num conto de fadas, numa histeria de alegria 24 horas por dia, como às vezes a gente precisa aparentar, né, nas redes sociais, ou a gente precisa... A falsa felicidade. A falsa felicidade, né, se sentir sempre feliz, assim. Não, porque se eu não estiver bem, se eu não estiver pensando coisas boas, se eu não estiver o tempo inteiro feliz, é como se estivesse algo errado. Porém, acho que é impossível, né, padre, a gente ficar assim o tempo todo. Até bioquimicamente falando, né? Quando a gente tem felicidade, nós temos picos de adrenalina, né? Então, o nosso corpo, ele reage de uma forma quimicamente muito própria de quem está feliz, assim como a gente está triste. Imagina uma pessoa que vive feliz permanentemente, né? Como que o corpo dele ia chegar à exaustão, né? E a gente até chama, às vezes, que essa pessoa que vive uma certa euforia, de alegria, de adrenalina, ela pode, às vezes, até estar com uma depressão eufórica, né?
Que a gente Exatamente. fala, que a pessoa está sempre ali sorrindo e elétrica na adrenalina, mas ela pode até estar vivendo uma constante fuga, né, padre? Exatamente. Ali naquela tensão de alegria, mas não entra em contato também com as dores, com a tristeza, né? Exatamente. Eu acho muito interessante porque a nossa teoria, a Gestalt terapia, ela vai pegar alguns filósofos para tentar compreender e assimilar o seu conceito para utilizar na clínica, né? E dos filósofos que a Gestalt usa é Aristóteles. E Aristóteles, ele tem uma fala que é muito interessante, que a felicidade é uma tomada de atitude com sabedoria. Então, a gente tem que saber como que as nossas atitudes cotidianas, elas vão nos fazer bem, né? É isso, não é sempre que você tem que estar feliz. Nessa alegria, né? Estar triste, frustrado, enfim, cansado, confuso, né? Faz parte da vida e isso é normal, né? Às vezes é horrível quando a gente coloca uma mensagem, hoje eu não estou muito bem. Aí chega alguém, o que aconteceu? O que aconteceu? Para de pensar coisas ruins, né? A gente precisa liberar o que existe dentro da gente, Sim. porque os sentimentos que nós abarcamos, né, que o ser humano possui, eles são diversos. E são sugestionados pelo nosso contexto, né? Pelo ambiente que a gente vive. Imagina, se você foi despedido, como que alguém chega e bate nas suas costas e diz, né? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Pois é. Não é assim. É uma frustração, né? E nós temos que passar por isso, né? Então a felicidade não é um estado perene. Ela não é um estado perene. Agora, nós podemos falar de uma realização pessoal, né? Então, nós estamos bem conosco, porque fizemos as boas escolhas, né? Então, eu decidi ser padre, eu sou feliz por ser padre, né? Sei lá, uns 15 anos atrás, eu fui entrevistado pelo Correio Brasiliense. Eles estavam entrevistando todas as pessoas nascidas em Brasília, que naquela época tinha mais ou menos a mesma idade de Brasília, todos os profissionais. Pegaram jornalista nascido em Brasília, repórter, todos os tipos de gente. E me acharam, encontraram um padre, né? E vieram me entrevistar. A primeira pergunta que a jornalista me fez: se você não fosse padre, o que você seria? E eu pensei comigo e disse: uma pessoa infeliz, né? Porque o sacerdócio me faz feliz. Estar no ministério, né? Exercitar o ministério me realiza, não é uma frustração. E algumas pessoas às vezes pensam: você escolheu essa profissão por quê? Né? Para fugir? Não, é porque me satisfaz. É porque isso, para mim, é bom. Né? O que acontece muitas vezes em outras profissões também, né? Que algumas pessoas se sentem frustradas porque não foram escolhas delas. E padre, esse assunto é tão importante, né? Porque o Victor Frankl, ele fala muito do sentido do trabalho, que às vezes a gente acha que não tem muito a ver com a questão da felicidade, mas a pessoa certa no lugar errado, ela não pode ser realizada, né? Então, a gente vê mesmo na prática clínica quantas pessoas que estão frustradas, infelizes, depressivas, ansiosas por estarem no trabalho errado, né? Ou no lugar errado. Porque quando a gente enxerga, eu acho bonito você falar, eu sou realizado por ser padre. Com certeza é essa missão, né? Eu sair de si e de encontro ao outro, né? Isso na logoterapia a gente fala até de uma transcendência. Porque quando a gente se fecha em nós mesmos, no nosso egoísmo, ou a gente busca, vou trabalhar só porque eu quero trabalhar pouco para ganhar muito e apenas isso, quando não tem uma missão, uma realização pessoal de fazer a diferença. Uma satisfação, né? Até de fazer a diferença ali na vida do outro, no mundo, com o meu talento, com a minha orientação vocacional. Inclusive, era para se fazer nas escolas uma verdadeira orientação de vocação. Exato. Né? Você sabe que meu trabalho de final de curso na universidade foi sobre vocação. Né? Que legal. Trabalhei no colégio aqui em Taguatinga, trabalhei em 2 colégios, no colégio público e o particular, né? É muito interessante, porque as realidades são completamente diferentes, né? Eu trabalhei no colégio, que eu não sei o número dele, mas é aqui
Taguatinga-Sul e um lá na L2 Sul, um particular, e fiz um trabalho com o terceiro ano falando sobre essa questão vocacional, né? E os anseios e os objetivos, quando a classe social muda, também muda. Com certeza. É muito interessante isso, né? E a pressão social, né? Claro. Vem justamente às vezes assim, ninguém quer saber às vezes qual o talento, né? Qual vocação aquela pessoa tem, porque nós temos uma vocação, né? E isso eu não falo só da questão religiosa, eu falo também, todas as escolas fazem um teste de orientação vocacional para se descobrir uma predisposição, um talento que a pessoa tem, né? Agora, só abrindo um parênteses em relação a isso, só para que a gente também fale a respeito do tema com um pouco mais de propriedade. Embora você tenha um talento, você é multitalentoso, né? Então, existe uma coisa que te realiza, você é cantora, né? Isso satisfaz, isso te dá alegria, né? É bom a sua comunicação com o povo. Esses dias eu comprei um karaokê, né? Daqueles de microfone, e de vez em quando eu e os meus amigos padres, a gente fica aqui e a gente vai cantar. Ah, né? é? Que legal. Não existe coisa mais horrorosa do que cantar. Sério. Não, assim, passar a noite cantando, quando você vai para a quarta, para a quinta música, Já tá cansado. a voz já não é a mesma. E a frustração quando você não encontra o tom certo da música, né? Porque a gente vai cantando dentro do carro, lá em cima da voz do cantor, então você acha que você é afinado, que você canta bem. Pega o microfone do karaokê e vai cantar. É uma frustração, né? Então eu falo assim, para eu ser cantor eu tinha que estudar e trabalhar muito a minha mente, porque é cansativo, eu me sinto cansado em cantar. Imagina, 5, 6 músicas seguidas, e um cantor que canta 4 horas. Esses dias eu cantei numa paróquia de 3 da tarde até 9 da noite, sem parar quase, um encontro conduzindo a missa emendada. Agora você imagina, se a pessoa não tem o talento para isso, né? A habilidade para isso. E padre, sabe, é legal você falar mesmo dessa questão do talento, já que a gente está trazendo para esse lado também. O talento, né, além de ser um dom, também é preciso um esforço e uma dedicação em cima daquilo. Claro. Acho que qualquer escolha, né? Qualquer. Então, se eu escolho cantar, eu falo, você me acompanhou, você lembra, né? Eu falo que se eu canto hoje, qualquer pessoa consegue. Por quê? Os professores de canto falam isso, que quem fala canta. Que quem fala canta? Porque a voz, né? Sei, a impostação. Isso é um instrumento, né? Sim, que você afina. Exatamente. Ok, mas não é só cantar afinadamente, isso né? mesmo. É você não se sentir entediado. É isso que eu estou falando. Não é só pela questão mecânica, né? Mas eu fico entediado cantando. Daqui a pouco eu falo para os meninos, não quero mais brincar disso. Você vê, às vezes não é uma... Né? Não é minha... E cada um tem, né, o seu lugar. Por isso que o ser humano ele é único e irrepetível. E a gente às vezes tem que achar aquilo que nos realiza, né? Aquilo que Kierkegaard, que é um filósofo existencialista, não sei se você conhece, sim. Ele fala assim, que torna-te a ti mesmo, né? Que quando a gente não se torna o que a gente nasceu para fazer, nós não podemos ser felizes. Isso é muito interessante, né? Descobrir qual é a nossa essência. E acho que é o maior desafio da vida, né? A gente entrar em contato com os nossos talentos, o que a gente realmente é feliz fazer. Só que isso não é fixo, né, padre? É uma construção na vida, porque tem vezes que a gente está fazendo uma certa coisa que nos realiza. Mas de repente a gente já sente que já é preciso mudar, já é preciso tomar outro rumo. Porque nós somos multitalentosos, Exatamente. né? A gente tem que pensar assim, a abelha nasceu para fazer mel. Ela vai morrer fazendo mel. Nós não. O ser humano é cheio de talentos, né? Hoje você é psicólogo, mas amanhã você pode ser, sei lá, mecânica. E padre, é tão legal você falar, por quê? Porque às vezes a gente quer se colocar numa definição única e a gente se frustra. Exatamente. Eu mesma passo por esse desafio, né? Porque eu sempre gosto de colocar, inclusive eu tenho só um Instagram e lá eu sou eu e pronto. Lá eu boto minhas músicas, que eu sou cantora católica, e eu sou psicóloga clínica. E eu gosto das duas coisas, assim, eu amo demais as duas coisas. E muitas vezes na minha caminhada me colocaram assim que eu teria que escolher. Ou você é isso, ou você é aquilo. Como se eu não pudesse ser uma coisa só, né? Só que o meu eu sempre falo, o meu eu não se divide, né? Meu eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou psicóloga, eu sou cantora, eu tenho Exatamente. Então, assim, por que a gente às vezes tem que escolher, né, uma coisa só? Nós somos Nós podemos fazer tudo, né? Exatamente. Então a gente precisa saber um pouco disso, né?
Zé, prepara aí para você cantar daqui a pouquinho, uma musiquinha. Nós já estamos terminando aqui, daqui a pouco nós vamos falar de um caso Eu clínico. nem sei quanto tempo que a gente falou já. Pois é, isso que eu estou olhando aqui, mas a gente falou pouco, falamos 20 minutos só. Tá A certo. gente ainda tem mais 20 para a gente falar, né? Estamos na metade, né? Então, a respeito da felicidade, agora a gente organizando as ideias. Eu sempre gosto muito de deixar Didático. um resumo, né? Para que as pessoas entendam, compreendam, tirem alguma coisa disso. Porque a nossa proposta é que os nossos conceitos psicológicos, eles possam dar suporte para a pessoa, né? Então, assim, algumas coisas na vida, você pode ser orientado para isso, né? Outras coisas não dá, né? Então, assim, nós podemos falar sobre isso, mas como a gente não sabe a sua particularidade, o que está se passando na sua vida, você precisa de psicólogo. O psicólogo, ele está numa posição diferente, onde olhando para a sua vida, para o seu relato de vida, ele vai perceber coisas que você não sabe, que você nem sabe e nem vê. Porque às vezes né? nunca parou para pensar sobre isso, né? Exatamente, é o que entra na nossa inconsciência, né? Sim. As nossas atitudes, quando elas são repetitivas, na Gestalt fala que esse é o comportamento neurótico. Quando a gente entra na inconsciência de praticar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, né? De forma mecânica, e aí você não enxerga. Então, por isso é importante o psicólogo, né? Que ele vai te mostrar que ele está vendo de outra posição, né? Mas é importante que a gente escute algumas coisas, e é essa a minha intenção quando eu faço essas lives, por isso que eu disse que elas vão continuar, né? Durante, mesmo depois da pandemia, quando a gente tiver gente assistindo, né? E quando a gente tiver gente aqui mandando coraçãozinho, Tem muita gente né? vendo, né? Que legal. Tem olha aí. 50 pessoas aqui, Olha que né? legal. Mas depois ainda... Mais as 20 no pessoas- YouTube. Mais 20 no Ah, YouTube, você então tem transmitiu. 70, Tá né? sempre organizado nos eventos, né? Isso é um talento. Eu gosto de festa. Aí é bom, filho. Então, esses nossos momentos, a gente sempre deixa um resumozinho para que as pessoas elas possam tentar jogar isso na sua vida, né? Então, tudo isso que nós falamos, que eu e a Natália falamos. Então, como que a gente poderia resumir acerca de felicidade? Primeira coisa, a felicidade não está pronta. Ninguém está pronto, né? A gente constrói. E a felicidade é feita de escolhas a cada dia. Escolhas sábias. É preciso fazer escolhas inteligentes. É como se a gente pensasse assim, por exemplo, eu não vou estudar, não, porque eu estou cansado, né? Gente, estude. O caminho, o final de qualquer caminho de felicidade é o estudo. Sem estudo a gente não vai chegar em lugar nenhum, mesmo que você fale, minha família é muito rica, né? Eu não preciso estudar. Você precisa, porque depois que seu pai e sua mãe morrer, quem vai administrar o patrimônio da família é você. E se você não tiver formação, se você não tiver maturidade de todas as formas, né? Você não vai saber administrar. Eu lembro que eu estava assistindo uma série da família real, que chama The Crown, né? E uma das cenas interessantes da Rainha Elizabeth, a Elizabeth que está no poder até hoje, né? Quando ela era jovem, o pai dela colocou ela para estudar, né? Para se preparar. Só que o interessante de tudo é que as pessoas, que os professores dela não iam dar aula para ela de química nem de física, né? Porque ela nasceu para ser rainha, né? Ela ia substituir o pai. Então a formação dela, a vida inteira, a formação dela foi para ser uma monarca, né? Para ser uma rainha, né? Então no caso dela é muito específico. Ela não precisou aprender física, química, sei lá, né? Ela precisou aprender geografia, ela precisou aprender sobre relações de liderança, relações diplomáticas. Então, ela foi feita por isso, mas a gente, né? A gente precisa preparar o nosso futuro. Se o seu futuro já está preparado, porque você é de uma família muito rica, você precisa se preparar para assumir o lugar dos seus pais. E é interessante, né, Padre, assim, porque eu acompanho tantos jovens, né, que às vezes, assim, eles precisam dar continuidade a uma história da família, mas às vezes eles têm um outro talento, um outro caminho, e é difícil, às vezes, né, romper, às vezes, com algumas
algumas expectativas da nossa família, né? E eu vejo uma pressão, você falou das escolas, né? Eu vejo quanto os jovens atualmente têm sido pressionados, né, para serem isso ou aquilo, né? Ah, porque eu pago a escola mais cara de Brasília, então você tem que fazer medicina, porque não é possível que eu pague uma escola cara, você vai fazer artes, né? E eu falo que é também um desafio, né, padre? Porque às vezes a pessoa tem um talento, ela se realiza com aquilo, mas ela precisa seguir um certo padrão, ela tem que passar em primeiro lugar na UNB para que a foto dela seja colocada lá no PIR 21, no outdoor, né? E eu vejo esses adolescentes na minha frente se cortando, né? Eles chegam mutilados, se mutilam, né? Se automutilam, com ideação suicida fortíssima, jovens de 13, 12 anos. E eu sempre tento trabalhar isso com os pais, né? Dessa pressão, dessa exigência, né? Que antigamente, padre, eu acho que as famílias eram numerosas, eram, sei lá, 13, 14 filhos, eram tanto menos expectativa em cima do filho, né? O filho, ele tinha só que viver, que existir, se alimentava, sobrevivia, né? Hoje não, a gente já nasce assim. As famílias reduziram, né? Com uma ótima justificativa, e é lógico, ninguém está dizendo que hoje em dia dá para criar 13 14 filhos, filhos é mais difícil, dá, é um desafio. né? Porque hoje a sociedade é muito mais exigente, né? Para se manter numa escola, para ter saúde, para ter tudo, hoje é muito difícil. E a gente tem que pensar até nessas certas exigências atuais, sociais, né, padre? Já que a gente está falando de felicidade, o que realmente é necessário para ser feliz? O que eu preciso ser socialmente para eu ser feliz? Então, será que realmente a gente precisa assumir não sei quantos cargos, ou ser isso, ou ser aquilo? Ou se a gente tem que se encontrar com nós mesmos e se realizar naquilo que, né, é ser bom profissional, ser uma boa pessoa naquilo que a gente faz? Porque o sucesso, ele vem muito como consequência, quando a gente faz uma coisa por amor, eu acredito, assim, quando a gente se encontra naquilo que a gente faz, o sucesso, ele vem como consequência, naturalmente, né? E aí, o Victor Frankl fala, quanto mais você corre atrás do sucesso, mais ele foge de você. E quanto mais você se encontra, mais ele vem como consequência. Então, é uma coisa assim, a se pensar, né, dessas expectativas familiares, sociais, em cima dos jovens, em cima também de todos, né, de todas as pessoas. Então, vamos voltar à nossa recapitalização do nosso tema de hoje, né? Felicidade é uma construção, não está pronta. A felicidade se busca, né? Ela não está ali, você chega lá e já cai nela, né? A gente busca dia a dia, estudando, se preparando, né? E também é muito interessante que quando a gente fala semana que vem, vai vir outra psicóloga médica também, que é autista, a doutora Roberta, vai falar comigo sobre amor. Semana que vem é o dia dos namorados, né? Então a gente já quer inspirar vocês a ficarem melhores amantes, né? Então nós vamos falar um pouco mais sobre amor, né? E quando a gente fala também de felicidade, a gente não pode esquecer disso, que a felicidade, por ela ser construída pelas nossas escolhas, né? É uma busca que a gente faz escolhendo, fazendo as nossas escolhas, é preciso escolher a pessoa certa, né? Então, assim... E é um desafio, né? Exatamente. É muito triste quando as pessoas são avisadas em relação aos parceiros, né, um do outro, né? A família mesmo fala, olha, esse rapaz está te traindo, né? Ou então não aceita que ele te desrespeite. Sim, né? Relacionamentos abusivos, né? Exatamente. Tantas situações, traição, ou abusivo, né? Uma pessoa abusiva, e situações. As pessoas de fora estão vendo, estão indicando para a pessoa, sai daí. E ela faz uma escolha. Não vou sair. E às vezes por uma dependência, né, afetiva, por Carência, muitas coisas até inconscientes mesmo. Não é uma escolha às vezes assim livre, né? Mas por uma prisão afetiva mesmo, ela não consegue sair daquilo, né? Exatamente. E como você resolveu fazer essa escolha sozinha, você tem que entender que a sua frustração em relação à felicidade é responsabilidade sua. Semana passada eu falei sobre responsabilidade existencial. Né? O quanto nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Né? A felicidade se enquadra aí. Né? Eu tenho responsabilidade. Ninguém pode tomar algumas atitudes por mim.
Eu preciso ter a humildade de escutar as pessoas, de ver o que elas vão falar, se posicionar acerca daquilo, e eu preciso refletir. Então, é uma escolha, como diz Aristóteles, feita com sabedoria. Então, nós católicos, nós sabemos muito a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é isso, é o que a gente lê e o que a gente joga para dentro da gente, né? Que a gente estuda. Que a gente estuda, os nossos títulos, as nossas formações. Sabedoria é a forma como a gente lida com isso, né? Então, por isso que Aristóteles fala que a felicidade é um caminho feito de escolhas com sabedoria. Então, eu preciso ter sabedoria nas minhas escolhas. Tem alguém falando assim para mim, essa pessoa não é ideal para você, ela está te traindo, ela está te desrespeitando, ela está te humilhando na frente das pessoas, né? Ela está te enganando. E aí você, de uma forma muito burra, né? Diz, eu vou ficar com ele assim, porque eu já gosto, padre, e eu já fiz. Eu já tive 2 situações, 20 anos de padre, eu já tive 2 situações em que eu disse para a noiva, desista dessa pessoa. Por N informações que eu tinha, e ela disse, não, eu vou casar. Final da história, uma menina de 17 anos, ficou casada 2 anos, e o casamento acabou. Então hoje ela leva essas marcas aí, né? Então, nos nossos relacionamentos, né, a gente precisa estar muito atento a isso, né? A sermos bons para os outros, porque se você não for bom, não espere que também sejam bons. Se você é egoísta, se você é mesquinho, você não vai ter ninguém ao seu redor, né? Que vai aguentar, né? Claro, porque se você não está disposto a ser bom para o outro, o que você espera do outro, né? As nossas relações são construídas. E a nossa sociedade está muito individualista, né, padre? Muito egocêntrica. E a gente não pode entrar nessa linha, né? Nessa vibe. Kierkegaard, de novo, né, que é um filósofo que eu gosto também, fala assim, a porta da felicidade, ela se abre para fora, né? Porque se a gente puxa para dentro no egoísmo, a gente não consegue ser feliz. É se doando, né? É se doando, é saindo de si, né? E nas relações. E eu sempre falo, né, padre, nas terapias, onde eu vou, a importância das relações, né? Das amizades, das relações familiares. Porque às vezes a gente fica tão egoísta, busca tantas coisas, então atendo pessoas que às vezes não tem um amigo, né, pra conversar. Isso que eu ia falar, né? Então, assim, qual é o problema da pessoa que não confia no outro? Qual é o problema da pessoa que não gosta do outro? Uma visão tão pessimista, às vezes, do ser humano, e às vezes negativa demais, né? Então, é preciso que a gente tenha essa sabedoria, né? Esse também é o caminho da felicidade, né? E essa sabedoria, né, padre? Como alcançar, né, essa sabedoria? Eu acho que também a gente aprender a usar algo que é especificamente humano, que os animais não têm, que é a razão, né? Buscar, não agir pelo impulso somente, pelas emoções de, tô apaixonado, eu dependo de você para viver, sem você eu não existo, né? Mas de pensar, mas essa pessoa racionalmente me faz bem? Essa pessoa racionalmente olhando, analisando, por mais que minhas emoções estão, né? Mas será que essa pessoa tem me respeitado, tem os valores que eu busco? Porque se a gente age só pelo coração, pela emoção... A emoção é burra. A emoção só nos leva, né, a quebrar a cara. Se você age pela emoção, você não vai agir de forma inteligente. A emoção é burra. Ela precisa da razão. Ela sozinha não pode nada. E ser humano é justamente usar a razão, mas às vezes a gente fica só na nossa dimensão animal, né? Na nossa dimensão também instintiva, que nós somos também animais instintivos, né? Se a gente não controlar isso aí é uma briga interna, né, padre? Exatamente. Então nós temos que pensar nisso. São escolhas feitas com inteligência que vai nos levar ao nosso caminho de felicidade, né? E também isso vai nos conduzir ao nosso equilíbrio emocional, né? A gente tem que entender que uma das coisas que a gente tem que buscar é o nosso equilíbrio emocional, né? Isso, claro que você precisa de um psicólogo para você fazer isso, né? Mas todas as pessoas conseguem detectar o seu estado de espírito. Sim. Se você anda muito estressada,
muito angustiado, né? Às vezes você está num ambiente de trabalho, eu tenho um exemplo muito próximo a mim. Sim. A pessoa está no seu ambiente de trabalho, né? E ela está trabalhando como se aquilo para ela fosse uma obrigação. Aham. Né? Então é uma pessoa que desequilibra completamente o ambiente. Porque uma pessoa chata, uma pessoa nervosa, constantemente, ela faz com que o ambiente fique pesado. E as pessoas não desejem estar perto dela, né? Porque aquilo nos faz mal. E às vezes até na família, né, padre? Às vezes a pessoa dentro de casa também sempre assim, né? Irritados, né? E a gente traz às vezes muita coisa. Agora na pandemia, né? Nossa, na pandemia dá um desafio, né, padre? Porque tá todo mundo muito fora da rotina, com muito medo, né? Então a gente precisa agora mais ainda olhar para dentro de si e buscar sanidade mental mais ainda. O equilíbrio emocional é algo que a gente pode fazer, a gente acabou de falar, através da razão, né? Então a gente tem que se enxergar, né? Todas as suas atitudes, elas são visíveis aos seus olhos, né? O que a gente faz, a gente sabe. Se você falou com uma pessoa com grosseria, você sabe. Me dá muita raiva das pessoas, às vezes que elas fazem isso, né? Elas tratam o outro mal, elas xingam, né? Elas fazem todo mal e depois perguntam: ai, eu não sei por que as pessoas não gostam de trabalhar comigo. Como você não sabe? Como? Estressada, mal-humorada, né? Tá sempre brigando, dando patada no vento, né? E essa irritabilidade que às vezes nós temos, a gente precisa se questionar. Por que eu estou tão irritada? E aí se a gente começa a repetir, a gente vai achar algumas respostas, né? Porque se a gente vive no automático, a gente vai transbordando nas pessoas as nossas frustrações existenciais mesmo. Então, o equilíbrio emocional é um caminho. E é um desafio, né, padre? É um desafio. A gente está falando, mas a gente tem total ciência, né, de que esse equilíbrio não é tão simples, às vezes, ainda mais numa pandemia dessa que nós estamos. Mas aí que é onde entra também, às vezes, aquela humildade, né, padre, de se olhar e pelo menos reconhecer, não estou bem, preciso de ajuda, né? Precisa-se dessa humildade, porque às vezes a gente, nesse orgulho de sempre ter que ser forte, sempre ter que estar muito bem, não, eu sou, né, o equilibrado, o sereno, o tudo, e a gente vai com uma panela de pressão, guardando as emoções, porque senão se nasceu na válvula de escape, né, explode em todo mundo. Então é isso, equilíbrio emocional, né? Precisamos ter equilíbrio emocional. As pessoas ao seu redor não são obrigadas a aguentar o seu mau humor. Guarde para você, né? Às vezes confidencie com alguém, como a Natália disse, peça ajuda, converse. A gente costuma dizer isso muito na clínica, né? Falar é terapêutico. Falar cura demais, né? né? Falar. Uma fala elaborada, né? Profundo, não é falar da vida de si, falar de si, né? Transbordar um pouco com uma pessoa da sua confiança, né? Colocar para fora, né? As suas angústias, né? As suas ansiedades, isso pode te ajudar, porque quando a gente vai falando, a gente vai nos escutando, né? A gente vai tomando consciência, né? E a gente já vai começando um processo de mudança, de transformação também, porque o passo da transformação é a consciência, né? Então, quando a gente para de agir no automático, a gente deixa essa atitude neurótica de repetir, né? De agir sem pensar, né? Tem pessoas que às vezes ficam 10, 20, 30, 40 anos no mesmo trabalho, na mesma irritabilidade, no mesmo lugar que aprisiona, sem pensar, sem parar para pensar, por que eu estou aqui? Até quando eu vou ficar aqui, né? O que eu posso fazer para mudar? Ou num relacionamento, 10, 20, 30, 40 anos, na mesma dinâmica ali de se relacionar com outros, de irritabilidade. Então a gente precisa parar para pensar, calma aí. E essa pandemia eu acho que é um tempo muito propício, né, padre, pra gente se retirar também, da gente parar um pouco o ativismo, quem pode, né, porque tem gente que tá corrido ainda. Mas e se olhar onde eu estou, calma aí, né? E onde eu gostaria de estar, buscar uma transição de vida, a gente aproveitar essa oportunidade para poder... Eu sei que é difícil, né?
Você está num ambiente doente, né? Sim, nossa. Que tem uma série de problemáticas, né? De sofrimentos, de dificuldades que fogem ao nosso controle, né? Que não estão diante da nossa capacidade, da nossa possibilidade, né? Mas a gente tem que tentar encontrar equilíbrio. Para, respira, né? Quando as pessoas chegam ansiosas no meu consultório, a primeira coisa que eu faço com ela é a técnica de respiração. Para, vamos respirar. Mantenha calma, voltar para o seu núcleo, né? Centralizar, para depois então você começar a enxergar aquilo que está dentro de você. Né? Então é isso que a gente recomenda para os dias de hoje, né? Calma, para. O silêncio é muito importante. Reflete um pouco, pensa. E isso, né, Padre, é um desafio porque nós estamos numa era tecnológica. Você vê que antigamente, acho que não se fazem mais filósofos igual antigamente. E eu acho que era um ambiente tão propício para o silêncio, para a reflexão. E atualmente é uma luta interna, é um desafio. Por quê? Porque é 1.500 grupos de WhatsApp, é Instagram, Facebook, Tinder, né? Você pensa que não, mas isso te acelera. Acelera, porque são muitas informações que a gente recebe em milésimos de segundo. Então, quando a gente faz assim no Instagram, já viu a vida de um monte de gente que a gente tem que processar. Aí assistindo o jornal ao mesmo tempo, porque são 1000 informações ao mesmo tempo. Aí daqui a pouco vem a pessoa que mora Que com fala você, alguma coisa. que traz uma frustração, Aí os grupos de WhatsApp problema. são 1000 notícias. Então, a gente acha que isso é benéfico, só que assim, às vezes a gente precisa dar um tempo também para nossa mente, até para elaborar as informações que a gente já recebeu. E a gente está online o tempo todo, né, Padre? Então isso tem contribuído muito para as pessoas estarem tão aceleradas, né, para esse ativismo, para essa ansiedade, esse pensamento acelerado. Então a gente tem que realmente dar uma paradinha. Respirar, parar, pensar, né? Ficar offline. Tem alguma pergunta, Carol? Nós tivemos uma pergunta bem no início sobre as expectativas dos filhos e teve uma agora também da Jacilene sobre como é que faz para se libertar de um relacionamento. Estou procurando aqui a pergunta. O que fazer quando alguém se sente preso em um relacionamento? Jacilene. Jacilene, minha filha, você não está na cadeia, você pode sair, que você não vai sofrer nenhuma sanção, né? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar pensar o que me aprisiona aquela pessoa, né? Porque toda relação, mesmo ela sendo uma relação negativa, ela tem algum ganho secundário que a gente fala. Quais são os seus ganhos secundários em estar nessa relação? O que essa pessoa te dá que é mais importante do que a sua felicidade? Né? Você tem que pensar nisso. Então você tem que analisar, você tem que colocar a história, né? numa balança, e você tem que julgar, né? Quais são os seus benefícios com essa relação, né? Por que você está preso a ela? O que te prende a essa pessoa? Então, é tomar consciência, sair do automático, né? Eu estou namorando porque tem costume de namorar, entra e sai de uma relação, né? E às vezes as relações são frustrantes, porque você não observa o tipo de pessoa com quem você está se envolvendo, né? E às vezes você você se envolve com pessoas que são extremamente nocivas, né? Que são difíceis, problemáticas, e você acha que você não merece ser feliz. Às vezes as pessoas têm essa inconsciência, né? As pessoas elas acham que elas não precisam ser felizes, e por isso elas entram em relações problemáticas. Porque elas não merecem, porque elas só merecem aquilo mesmo. Elas entram em relações problemáticas achando que elas vão mudar as pessoas, mas se sacrificando ao custo da sua infelicidade, né? Isso não está certo. E às vezes é até uma patologia que a gente fala de um certo masoquismo, né? Que às vezes inconscientemente a gente acha que a gente merece sofrer, né? Porque às vezes na nossa história familiar... Teve depreciação. Então, né? você vê, às vezes é algo tão mais complexo do que a gente imagina, né? Mas a gente precisa ter muita atenção em relação a isso. Se a escolha que você está fazendo não está te fazendo bem, não é para você. E às vezes até procurar uma ajuda mesmo, né, Padre? Porque às vezes a pessoa sozinha,
ela não vai conseguir, porque justamente tem tantas coisas inconscientes ali enraizadas que às vezes Muitas precisa até de uma variáveis. ajuda terapêutica para sair mesmo. Exatamente. De Então, relacionamento. é preciso entender se essa situação ela é reincidente, né? Se você está sempre fazendo a mesma coisa, sempre se envolvendo com pessoas problemáticas, se as suas relações são sempre relações nocivas, né? Tóxicas, né? Então tem que pensar muito nisso, né? Então, mas a primeira coisa que você tem que pensar, quais são os seus ganhos dentro dessa relação? A relação é uma troca, né? A relação é dar, mas é receber também. Você tem que receber alguma coisa em troca. Se não está acontecendo isso, alguma coisa está errada. A outra pergunta, Carol. Tem gente aqui falando que precisa de mais 40 minutos, pelo menos, para continuar esse tema. Nós estamos só despertando a vontade. Muitas felicitações, muitos Obrigado, comentários gente. também, a Vicky Braga e outras pessoas aqui falando. Muito obrigado a todo mundo que hoje parou um tempinho para me desejar feliz aniversário. Deus abençoe a todos vocês. Vocês estão dentro do meu coração para sempre. A outra pergunta Tem mais uma pergunta. está lá para cima. É da Ana Carolina e ela estava aqui perguntando sobre aquela hora que o senhor estava falando das expectativas dos filhos. Aí ela queria saber como é que o filho faz para dizer para o seu pai quais são as expectativas deles, né? Como é que o filho faz para se libertar das expectativas dos pais? Quer falar? É um desafio, né? Eu acho que esse diálogo familiar, né, Padre, ele é muito importante, tanto da parte dos pais quanto da parte dos filhos. Só que a gente às vezes, eu não sei se a pergunta é do filho ou se é da família, mas eu vou falar do geral, né? Porque às vezes a gente precisa, em relação aos pais, propiciar um ambiente, né, favorável para a escuta do que realmente é importante para os nossos filhos. Porque se a gente já cria uma série de obrigações, de expectativas sem perguntar, né? E você? Tem que haver diálogo. Diálogo, né? Diálogo quando a gente fala em diálogo, a gente está falando de duas partes, né? Não é só o pai que fala, é um diálogo com respeito à fala do outro, né? Então, às vezes é difícil para o pai respeitar a fala do filho, porque ele acha que ele é uma autoridade que é superior. E porque o filho está no caminho errado, né? Mas assim, o pai, ele tem que sugerir o caminho. Sim. Mas a escolha de caminhar é do filho. E entender, né? E ele Buscar tem que entender saber essas isso. razões, né? Porque às vezes até ajuda o filho a voltar, né? A retomar o caminho. E os filhos, né, também tentarem esse diálogo de explicar as suas escolhas, né? Por que eles estão escolhendo uma outra coisa diferente? Porque o que eu acompanho de filhos sofrendo, às vezes, por não corresponder a algumas expectativas dos pais, né? Por não orgulhar, isso dói demais. Minha mãe queria que eu fosse médico. O grande sonho da minha mãe é que eu fosse médico, né? Ela ficou frustrada durante alguns anos, né? Mas depois eu vi que ela transformou a frustração dela em alegria, porque eu vejo que ela é muito feliz tem orgulho, né? em ver o caminho que eu escolhi, né? Então assim, mas em nenhum momento, quando eu estava fazendo as minhas escolhas, ela falou. Eu achei muito sábio da parte dela, né? Aí depois que eu já tinha ordenado padre, né? Depois que eu já tinha minha paróquia, já estava vivendo a minha vida, um dia, numa conversa familiar, no almoço, né? Ela falou, o meu sonho era que ele fosse padre. Olha né? só, mas que bom que isso você ficou sabendo depois, né? Bem depois. Então assim, eu acho que o pai, ele deve fazer isso também, né? Guardar consigo, orientar o filho no caminho certo, né? E deixar o filho livre para a sua escolha. E os nossos filhos, né, Padre, não são nossa extensão. É um desafio. Nós continuação, né? Não é continuação. A gente entender, olhar sempre para o outro, porque Deus nos dá até esse dom da vida única, né? E dessa vocação única. Então, nossos filhos não são nossa extensão de que eles têm que seguir ou realizar ações que às vezes nós não realizamos. Então, eu acompanho também pais que estão sofrendo muito hoje em dia com a síndrome do ninho vazio, né? Exato. Que focou todas as expectativas, eu largou tudo para cuidar dos filhos.
E aí o sentido era só os filhos. De repente os filhos estão partindo, casando, vivendo a vida, e eles se encontram, e agora? E eu, quem eu sou? Aí há uma perda de identidade, né? Em detrimento a uma vinculação aí com os filhos. Então por isso que a gente precisa, calma aí, né? Cada pessoa no seu lugar, a gente nunca pode perder a nossa identidade. Exato. Nem enquanto casado, né? Eu acho que o casamento, eu acho tão linda essa palavra, por isso, inclusive, o senhor falou do 2, e a gente escolheu muito essa palavra, baseado em Gênesis 2:24, né? Os dois serão uma só carne, mas eu acho interessante que sempre existe a identidade de cada um que se complementa em uma só relação, mas tem que se preservar essa identidade. Cada um é cada um. Senão a gente se perde, né, padre? A esposa que vive os sonhos do marido, os maridos que vivem, ou os filhos que vivem os sonhos dos pais, os pais que vivem dos filhos. E aí, mistura-se tudo. A gente não vive para o outro. Isso foi a nossa primeira live. Que você também não assistiu, né? Ô, padre, é porque às vezes eu atendo, por isso que eu... Primeira live, oração da Gestalt Terapia. Lembra, Carol? Oração da Gestalt Terapia. Eu sou eu, você é você. Nós não temos obrigação, nem você de me satisfazer, nem eu de te satisfazer. Nós estamos presentes no mundo e se a gente se encontrar vai ser lindo. É muito interessante. Ninguém tem que ter, Uma obrigação nem filho, nem marido, nem mulher, ninguém tem obrigação de satisfazer a expectativa de ninguém. De fazer a sua expectativa é sua. Muito pesado. E, padre, e aí eu escuto muitos pais falando, porque no meu tempo, eu entendo, né, as gerações, no meu tempo era difícil, mas no tempo dele, tem tudo de melhor. Tem a melhor escola, o melhor inglês, o melhor balé, o melhor piano, o melhor isso, o melhor aquilo. Só que a gente fala... Gente, a agenda, às vezes, desses adolescentes é mais pesada, às vezes, do que a minha, que sou profissional. Porque eles, beleza, tem, entre aspas, algumas coisas mais fáceis. Mas a pressão, hoje em dia, do que tem que ser, já nasce numa dívida muito grande, né? Porque já estudou na melhor escola, já... Satisfazer o pai em tantas coisas. Eu falo que, às vezes, é um empréstimo, um fiéis para a vida inteira, né? Porque o filho já fica... Nossa, até ele retribuir todo o investimento, né? Que os pais fazem, aquela expectativa, aquela cobrança de tem que ser aquela explosão de profissional e ser aquilo ou outro. Então acho que a gente precisa, respondendo essa pergunta aí das expectativas dos filhos, né, repensar muitos conceitos e ter um diálogo, né, e justamente isso, cada um no seu papel, né, respeitando as identidades, é um grande caminho, né, padre? Ninguém precisa satisfazer a ninguém. Tem mais uma pergunta aqui, padre. Da Lourença, como a gente faz para se libertar das saudades que não saem dos nossos sentimentos? Saudade é bem difícil, né? A saudade é um sentimento também, né? A gente tem que pensar assim, tudo que eu cultivo se torna grande. Tudo que eu cultivar se torna grande. A saudade, quando ela está ligada ao luto, né? Ela precisa ser compreendida de uma forma racionalmente, né? Então, isso que a gente já falou agora, a gente tem que trazer as nossas emoções para o campo da razão, né? Então, essa saudade é uma saudade definitiva? A pessoa foi embora, não volta mais? Ok. É permitido ter saudade, né? Como chama aquele cantor da Canção Nova, Diácono... só se tem Nelsinho, né? É só se tem saudade do que é bom. Ninguém tem saudade do que é ruim, né? Então a saudade que a gente leva das pessoas são de pessoas boas, pessoas importantes que passaram na nossa vida. Isso está ok, né? Então é importante. Uma saudade saudável. É importante a gente saber que as pessoas passaram pela nossa vida, né? Eu lembro há muito tempo atrás, o Roberto Carlos, quando ele saiu do luto da Maria Rita, né? Ele passou muito tempo sem fazer show, fora da televisão, né? E aí quando ele voltou e ele fez o primeiro show, ele começou com uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse, a melhor coisa que existe na vida é amar e ser amado. E eu experimentei isso na minha vida, né? Então assim, ter saudade de ter sido amado, né? De ter encontrado essa pessoa, isso é importante, né? E às vezes vai persistir, né? Toda vez que se recordar de uma pessoa amada que se foi, né? Sempre vai vir uma saudade. Claro.
porque essa pessoa vai viver sempre aí, né? Então, episódios de saudade, tá bom. Às vezes vinha até um show de saudade, né? Mas Tá desde bom. que a vida siga, né, padre? O que não pode é isso, sentar à beira do caminho. E paralisar. E não seguir, né? E não prosseguir, né? Então a gente tem que continuar a vida, né? Nós que somos cristãos acreditamos que nós vamos nos encontrar no final da vida, né? Então, em algum momento nós vamos nos encontrar. Então, espera, aguarda o momento que tu também vai para onde ele está, Lorena. Mais algum? O Fabrício está dizendo que o senhor está fazendo muita falta na paróquia São Gabriel o Arcanjo. Fabrício, nosso amigo, deve ser. E a Maria Herbenes está O dizendo... Fabrício nem está mais na São Gabriel, agora está morando lá no Novo Gama. Está falando isso por quê, Fabrício? Um abraço para todo mundo da São Gabriel, para o Fabrício, para todo mundo que está assistindo a gente. E hoje é aniversário também da Maria Herbenes, junto com o senhor. De quem? Maria Herbenes. Um beijo, um abraço, felicitações para você, Maria. Deus te abençoe e te faça muito feliz. Se nós não pararmos agora, nós vamos ultrapassar 1 hora. Nós precisamos continuar e finalizar. Vamos cantar uma musiquinha. O Zé está aqui para cantar com a Natália essa musiquinha para nos ajudar a reforçar esse tema. Vamos lá, eu tô achando o tom, vamos lá. Tá falando do tom, mas vamos. Carol, vira para o Zé um pouquinho a câmera para verem o Zé. Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Olha que interessante, né? Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Agora que a gente virou a câmera, Vou tô voltar. vendo aqui no enquadramento, vocês estão pegando a porta ali, nós estamos gravando aqui na casa paroquial, né? Então a gente está tentando pegar os melhores ângulos, mas nem tudo aqui é tão bonitinho do jeito que parece. Aí voltou não, pro né? cenário, agora bonito. Agora tá bonito, agora tá legal, agora tá bacana, né? Ai, ai. Bem, a Natália não assistiu às lives, então tem que explicar Tem tudo uma para mágoa, ela. tá tendo uma né? mágoa aí nessa no dia do aniversário. A gente abre esse momento para perguntas, né? Caso bíblico a gente já falou muita coisa, né, Sim, Natália? tá ótimo. E agora eu queria trazer para a questão da nossa fé, né? Como entender a felicidade dentro do nosso ponto, do ponto de vista cristão, né? O que nós podemos falar, nós que somos cristãos, sobre felicidade, né? Às vezes algumas pessoas se sentem culpadas por serem felizes, né? De terem boas condições, né? Enfim, né? É claro que a gente tem que ter bondade, caridade com todo mundo, né? Mas o sucesso na vida, a projeção social, não deve ser vista como uma coisa negativa, né? Ou
que vai, de certo modo, te frustrar. Eu estou falando isso porque eu tenho uma amiga que ela tem um pouco disso. Ela se sente frustrada por ter condições, enfim, por ter uma vida pode muito até ajudar muitas pessoas. ajuda demais, né? Mas mesmo assim, às vezes ela sente um certo pesar, né? De ver as pessoas, né? Em dificuldade, né? Jesus falou, pobres sempre tereis, né? Quando ele estava com seus discípulos e Maria Madalena chega para lavar os pés de Jesus com óleo, né? Judas fica furioso, né? Disse, mestre, se a gente vendesse esse alabastro, que é um perfume muito caro, daria para alimentar não sei quantos pobres, né? E Jesus disse, pobres vocês sempre terá, sempre existirá, mas ela está fazendo isso por causa da minha sepultura, né? Então, ele deu essa consideração, que a gente não tem que se sentir frustrado. Se a gente for pensar no que a gente disse hoje, a felicidade sendo uma escolha, e todos nós podemos escolher na nossa vida o caminho que a gente quer fazer, né? Então, se a gente escolhe O bem... vídeo foi encerrado no Instagram. Encerrou? Encerrou. Logo vi, porque... No YouTube ainda está gravando, mas no Instagram já deu 1 hora e eles encerraram. Ainda estamos ao vivo aí? No YouTube, sim. Então, só vamos concluir também, porque já passou de 1 hora e a gente não precisa falar mais do que 1 hora, né? Então, a gente tem que pensar isso, né? E o desejo de Deus é que nós sejamos felizes. João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e que tenham vida em abundância, né? O projeto de Deus para a humanidade é que nós sejamos felizes, né? Mas que, sobretudo, nós tenhamos a felicidade eterna, né? Que é viver eternamente no reino dos céus, né? Então, quero agradecer o Zé, quero agradecer a Natália, a Sofia, que está ali, deitada, né? No carrinho. Acabou de acordar. Acabou de acordar ali. 20 do meu hora da live 7. E agradecer a vocês que nos acompanharam, Carol, que está aqui, todo mundo que hoje me parabenizou, que Deus os abençoe, né? E que a gente esteja sempre junto aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Se tiver um tema que vocês queiram que a gente fale, que a gente possa discutir aqui, pode enviar para a gente, que nós vamos ter todo o carinho de pensar. Fiquem com Deus e Deus os abençoe. Foi! Feliz aniversário! Sueira, não pode, velho.